sentimos que estamos aqui porque estamos recebendo impressões dos objetos que nos rodeiam. Assim, quando a consciência vibra em resposta a objetos distantes, de um modo tão completo como objetos próximos, sentimos que estamos com eles. Se a consciência responde a um sucesso que tem lugar em nossa própria habitação, não há diferença no conhecimento que se adquire de um e de outro, e em ambos os casos se sente igualmente estar aqui. O conhecedor está onde quer que sua consciência possa responder, e o aumento de seu poder responsivo significa a inclusão em sua consciência de tudo aquilo a que responda, de tudo aquilo que esteja em sua esfera de vibrações. Neste ponto é também útil a analogia física. O olho pode ver tudo aquilo que lhe pode lançar vibrações luminosas, nada mais. Pode responder dentro de certa esfera de vibrações, tudo que esteja fora dessa esfera, em cima ou embaixo, é obscuridade para ele. O antigo axioma hermético como em cima assim é embaixo é uma chave no labirinto que nos rodeia, e, estudando o reflexo embaixo, podemos muitas vezes aprender algo do objeto que de cima se reflete. Uma diferença entre este poder de estar consciente de qualquer lugar e o ir para os planos superiores consiste em que, no primeiro caso, ogível vida, esteja ou não encerrada em seus veículos inferiores, se sente, no ato, em presença dos objetos distantes, e que, no segundo, revestido dos corpos mental e astral, ou somente do primeiro, viaja velozmente de um ponto a outro, consciente da translação. Uma diferença ainda mais importante é que o Jiva se pode encontrar em meio de uma multidão de objetos que absolutamente não entende, de um mundo novo estranho, que o surpreende e confunde, ao passo que no primeiro caso compreende tudo o que vê, e em todas as ocasiões conhece tanto a vida como a forma. Estudada deste modo, a luz do Uno brilha através de tudo, e goza-se de um conhecimento sereno que nunca poderia ser adquirido passando idades sem conta em meio do deserto das formas. A concentração é o meio pelo qual o Jiva escapa da escravidão das formas e entra na paz. Para ele não há paz sem concentração, diz o mestre, Bhagavad Gita 2:66. Pois a paz tem seu ninho numa rocha que se ergue acima das agitadas ondas da forma. Como se concentrar? Uma vez compreendida a teoria da concentração, cabe ao estudioso começar a sua prática. Se tem um temperamento devocional, seu trabalho se simplificará muito, porque pode tomar o objeto de sua devoção como objeto de contemplação. Como o coração é atraído poderosamente para esse objeto, a mente permanecerá nele satisfeita, apresentando a imagem amada sem esforço e excluindo as outras com igual facilidade, pois a mente é constantemente impelida pelo desejo e serve sempre de ministradora do prazer. A mente busca sempre aquilo que causa prazer, e sempre trata de apresentar imagens que causam prazer e de excluir as que originam dor. Daí que se manterá na imagem amada, fixando-se na contemplação pelo prazer que lhe causa, e se obrigam a separar-se dela, a mesma volverá uma e outra vez. Um devoto pode, pois, alcançar muito breve um grau considerável de concentração. Pensa no objeto de sua devoção, criando com a imaginação, tão claramente quanto lhe seja possível, um quadro, uma imagem daquele objeto, e depois conservamente fixa nessa imagem, no pensamento do amado. Assim, uma cristã pensaria no Cristo, na Virgem Mãe, em seu santo patrono, em seu anjo guardião etc. Um hindu pensaria em Maisvara, em Vishnu, em Uma, em Shri Krishna. Um budista pensaria em Buda, em Bodhisattva. Um parsa em Ahura Mazda, em Mitra, e assim sucessivamente. Todos e cada um destes objetos evocam a devoção do que adora, e a atração que exercem sobre o coração atamente ao objeto causador do prazer. Desta maneira a mente se concentra com o menor esforço, com a menor perda de energia. Quando o temperamento não é devocional, pode, contudo, utilizar-se como ajuda de um elemento de atração,
Mas neste caso deve ater-se a uma ideia, não é uma pessoa. As primeiras tentativas de concentração devem ser feitas sempre com esta ajuda. Na pessoa não devota, a imagem atraente deve tomar a forma de alguma ideia profunda, de algum elevado problema. É isto que deve constituir o seu objeto de concentração, e nele fixar-se firmemente. Aqui, o poder ativa o interesse intelectual, o profundo desejo de conhecimento, que é um dos amores mais profundos do homem. Outra forma de concentração de muito resultado, para quem não se sinta atraído para uma personalidade como objeto de devoção, é escolher uma virtude e concentrar-se nela. Tal objeto pode despertar uma espécie de verdadeira devoção, porque clama ao coração, por meio do amor à beleza intelectual e moral. A virtude deve ser imaginada pela mente, do modo mais completo possível, e quando se tiver obtido uma vista geral de seus efeitos, deverá a mente manter-se fixa em sua natureza essencial. Outra grande vantagem desta forma de concentração é que a mente se amolda à virtude e repete suas vibrações, convertendo-se à virtude, gradualmente, em parte da natureza e estabelecendo-se firmemente no caráter. Este amoldamento da mente é, em realidade, um ato de criação própria, pois a mente, depois de algum tempo, assume satisfeitas formas a que tenha sido obrigada pela concentração. E estas formas se convertem nos órgãos de sua expressão habitual. É muito veraz um escrito bem antigo. O homem é a criação do pensamento. No que pensa em sua vida, nisso mesmo se converterá no futuro. Chandogya Upanishad 3, 14, 1. Quando a mente se afasta do objeto, seja este devocional ou intelectual, como acontecerá frequentemente, deverá ser de novo atraída e fixada no mesmo objeto. Muitas vezes, no princípio, vaga para longe, sem que tal se note, e o estudante se desperta repentinamente para o fato de que está pensando numa coisa muito diferente da que se propusera. Isto sucederá centenas de vezes, e com paciência se deve voltar a atrair a mente para o ponto. É um processo fastidioso e cansativo, mas não há outro meio de se obter a concentração. Sempre que a mente se desliza imperceptivelmente do objeto, um exercício mental útil e instrutivo, ao trazê-la de novo ao ponto, é fazê-la retroceder pelo mesmo caminho pelo qual se apartara. Este processo aumenta o domínio do ginete sobre o desbocado corcel e diminui, assim, a sua inclinação para escapar. O pensar consecutivo, embora seja um passo para a concentração, não é a mesma coisa, porque no pensar consecutivo a mente passa por uma série de imagens e não está fixa numa só. Mas como é muito mais fácil do que a concentração, o principiante pode utilizá-lo como preparatório da outra tarefa mais difícil. A um devoto é muitas vezes mais útil escolher uma cena da vida do ser de sua devoção, e pintar vivamente a cena em seus detalhes, de localidade, paisagem e colorido. Deste modo a mente se afirma gradualmente numa senda, e por último pode-se conduzi-la e fixá-la na figura principal da cena, que é objeto de devoção. O cena, ao reproduzir-se na mente, assume um sentimento de realidade, e deste modo pode tornar-se possível pôr-se alguém em contato magnético com os anais desta cena, num plano superior, a fotografia permanente de tal cena no éter cósmico, e obter assim um conhecimento muito maior dela do que o que lhe poderia dar qualquer descrição. Desta maneira também pode o devoto pôr-se em contato magnético com o ser de sua devoção, e por meio desse contato direto entrar em relação muito mais íntima com ele, pois a consciência não se acha sob nenhuma limitação física de espaço, mas está onde quer que se ache consciente, como já foi explicado. Todavia, deve-se ter presente que a concentração em si não é esse pensar consecutivo, e a mente tem, por último, que ser firmemente atada ao objeto único e nele permanecer fixa, não argumentando sobre ele, porém, como se disséssemos, lhe extraindo e absorvendo o conteúdo. Capítulo 8.
Obstáculos à concentração. As mentes erradias. A queixa universal, apresentada pelos que principiam a praticar a concentração, é que o próprio intento de concentrar produz, como resultado, uma inquietude maior da mente. Até certo ponto isto é verdade, pois a lei de ação e reação funciona aqui em tudo, e a impressão que se impõe à mente produz uma reação correspondente. Mas, enquanto admitirmos isso, vemos, estudando o assunto com maior atenção, que o aumento da inquietude é em grande parte ilusório. A sensação de tal aumento se deve, principalmente, à oposição que de repente surge entre o ego que deseja fixidez e a mente em sua condição normal de mobilidade. O ego foi, durante uma dilatadíssima série de vidas, levado daqui para ali pela mente, em todos os seus velozes movimentos, assim como é o homem levado sempre através do espaço pelo movimento da Terra. Este não está consciente desse movimento, não sabe que o mundo se move, de tal forma constitui parte do mesmo, e move-se juntamente com ele. Se pudesse separar-se da Terra e deter o seu próprio movimento sem ficar reduzido a átomos, somente então poderia ter consciência de que a Terra se movia com grande velocidade. Enquanto o homem cede a todos os movimentos da mente, não se apercebe de sua contínua atividade e inquietude, mas quando permanece quieto e imóvel, então sente o incessante movimento da mente, a qual até então obedeceu. Se o principiante conhece estes fatos, não se desanimará desde o começo mesmo dos seus esforços ao deparar com essa experiência universal, senão que, considerando-a como uma resultante natural, prosseguirá tranquilamente sua tarefa. E, afinal, não faz mais que repetir a experiência que Arjuna expressou há 5.000 anos. Este yoga, que declaraste ser equânime, ó matador de Madhu, não o vejo firmemente fundamentado, por causa da inquietude, pois a mente é verdadeiramente inquieta, ó Krishna. É impetuosa, forte e difícil subjugar, considero-a tão difícil de se dominar como o vento. Nota: Madhu, o demônio das trevas, isto é, os maus desejos e baixas paixões. Bhagavad Gita, capítulos 6, 33 e 34. E a resposta é, não obstante, verdadeira, pois indica a única maneira de consegui-lo. Sem dúvida alguma, ó armipotente, a mente é difícil de se dominar, inquieta, mas pode ser subjugada por meio da prática constante da indiferença. Bhagavad Gita, vi. 33 a 35. A mente, deste modo aquietada, não perderá tão facilmente o seu equilíbrio pelos pensamentos errados de outras mentes que buscam sempre onde deslizarem, multidão erradia que constantemente nos rodeia. A mente acostumada à concentração retém sempre certa positividade, e não se amolda facilmente aos intrusos. Todos os que se dedicarem a educar suas mentes deverão manter uma atitude de firme vigilância a respeito dos pensamentos que lhes vêm à mente. Negar-se a abrigar maus pensamentos, repeli-los prontamente se chegarem a entrar na mente, substituir no ato um pensamento mau por um bom, de natureza oposta, eis a prática que retemperará a mente de tal modo que, depois de certo tempo, ela agirá automaticamente, recusando por si mesmo o mal. As vibrações rítmicas, harmoniosas, repelem as inarmônicas e irregulares, são lançadas da rítmica e vibrante superfície, como uma pedra que se choca contra uma roda girando. Vivendo, como todos vivemos, numa corrente contínua de pensamentos bons e maus, necessitamos de cultivar a ação seletiva da mente, de sorte que os bons sejam automaticamente acolhidos e os maus automaticamente repelidos. A mente é como um imã que atrai e repele, e a natureza de suas atrações e repulsões pode ser determinada por nós mesmos. Se observamos os pensamentos que acodem a nossa mente, veremos que são da mesma espécie que os que habitualmente abrigamos.
A mente atrai os pensamentos que são congruentes com as suas atividades normais. Se, pois, praticamos deliberadamente, durante certo tempo, a seleção, a mente fará logo esta seleção por si mesma, na senda que se lhe tenha marcado, e deste modo os pensamentos prejudiciais não penetrarão na mente, ao passo que os benéficos encontrarão sempre a porta aberta. A maioria das pessoas é demasiado receptiva, mas esta receptividade é devido à debilidade e não à deliberada entrega de si mesmo às influências superiores. Portanto, é conveniente aprender como nos podemos fazer negativos quando considerarmos conveniente. O hábito da concentração tende por si mesmo a fortalecer a mente, de sorte que se preste a exercer domínio e seleção dos pensamentos que vêm de fora. Já se explicou como se pode educá-la, para que automaticamente repila os maus pensamentos. Bom será, porém, acrescentar ao que já se disse que, quando um mau pensamento penetra na mente, é melhor não lutar contra ela diretamente, mas utilizar o fato de que a mente só pode pensar numa coisa por vez. Faz-se a mente voltar para o bom pensamento, e o mal será necessariamente expulso. Ao lutarmos contra algo, a própria força que emitimos provoca uma reação correspondente, aumentando, assim, o nosso trabalho, ao passo que ao volvermos o olho mental a uma imagem de diferente espécie, esta faz a outra imagem desaparecer silenciosamente do campo da visão. Muitas pessoas gastam em vãos anos em combater pensamentos impuros, quando a ocupação tranquila da mente com os puros não deixaria lugar para os assaltantes. Além disso, à medida que a mente atrai para si matéria que não responda ao mal, converte-se gradualmente em positiva, e não receptiva a essa espécie de pensamentos. Tal é o segredo da verdadeira receptividade. A mente responde segundo sua constituição. Ela responde a tudo aquilo que é de natureza semelhante à sua, tornamo-la positiva a respeito do mal, receptiva para o bom, por meio de um pensar habitual bom, colocando em sua estrutura materiais receptivos do bom e não receptivos do mal. Devemos pensar no que desejamos receber e negar-nos a pensar no que não queremos admitir. Uma mente semelhante, no oceano de pensamentos que a rodeia, atrai para si os pensamentos bons, repele os maus, e deste modo se torna mais pura e forte em meio às mesmas condições de pensamento que tornam outra débil e impura. O método para substituir um pensamento por outro se pode utilizar com vantagem por muitos modos. Se na mente penetra um mau pensamento a respeito de outra pessoa, deve ser logo substituído por um pensamento de alguma virtude que essa pessoa possua, ou de alguma boa ação que haja praticado. Se a mente está atormentada pela ansiedade, volvei-a para o pensamento do objetivo que a vida implica, a boa lei, que poderosa e suavemente ordena todas as coisas. Se nos importuna persistentemente uma espécie especial de pensamento não desejável, então convém usarmos alguma verso ou frase que encarne a ideia oposta, e sempre que se apresente o importuno pensamento deve-se repetir esta frase e deter-se nela. Dentro de 1 ou 2 semanas, o pensamento deixará de nos perturbar. Um bom plano é proporcionarmos à mente, constantemente, algum pensamento elevado, alguma palavra de ânimo, alguma aspiração de uma vida nobre. Antes de nos lançarmos no tumulto diário do mundo, devemos dar à mente este escudo de pensamento bom. Bastam umas poucas palavras, tomadas de alguma escritura da raça. Essas palavras, fixadas na mente por meio de umas tantas recitações cada manhã, voltarão à mente uma e outra vez durante o dia, e ver-se-á que a mente as repete toda vez que esteja ociosa. Os perigos da concentração. Existem certos perigos relacionados com a prática da concentração, contra os quais se tem de prevenir os principiantes, pois muitos deles, ansiosos em seu desejo de progredir, vão demasiado depressa, e assim criam para si obstáculos em vez de maiores facilidades. O corpo pode chegar a prejudicar-se,
devido à ignorância e falta de cuidados do estudante. Quando um homem concentra sua mente, o seu corpo se põe num estado de tensão, que ele nota mais independente de sua vontade. Essa espécie de relação da mente e do corpo se pode observar em muitas coisas triviais. Um esforço para recordar algo ocasiona rugas na fronte, os olhos se fixam e as sobrancelhas descem, a atenção firme é acompanhada de fixidez da vista, e a ansiedade, por um olhar veemente e atento. Durante idades tem sido o esforço da mente acompanhado do esforço corporal, pois tendo estado a mente dirigida por completo para suprir as necessidades do corpo por meio de esforços corporais, acabou se estabelecendo entre ambos uma associação que age automaticamente. Quando se principia a concentração, o corpo, seguindo o seu costume, acompanha a mente, os músculos se põem rígidos e os nervos retesados. Daí que um grande cansaço físico, um esgotamento muscular e nervoso, uma dor de cabeça, possam seguir-se aos esforços mentais que se façam, e assim é a gente induzida a renunciar a tal exercício, crendo serem inevitáveis esses maus efeitos. No entanto, é um fato positivo que podem ser evitados com uma simples precaução. O principiante deve, de vez em quando, interromper a sua concentração, o suficiente para observar o estado de seu corpo, e se o sentir cansado, reteso ou rígido, deve suspendê-lo incontinenti. Quando se tiver feito isto várias vezes, os laços de associação se romperão e o corpo permanecerá flexível e descansando enquanto a mente estiver concentrada. Patanjali diz que na meditação deve ser cômoda e agradável a postura que se tome, pois o corpo não pode ajudar a mente com sua tensão, e prejudica-se. Talvez nos seja permitido relatar uma anedota pessoal para ilustrar o caso. Um dia, quando me treinava sob a direção de H.P. Blavatsky, me indicou ela que fizesse um esforço de vontade. Eu o fiz muito intenso, e como resultado se me incharam os vasos sanguíneos da cabeça. Querida minha, disse-me ela secamente nada se quer com os vasos sanguíneos. Outro perigo físico provém do efeito produzido pela concentração nas células nervosas do cérebro. À medida que aumenta o poder da concentração, à medida que a mente se aquieta e o ego principia a agir por meio da mesma, põe-se de novo à prova as células nervosas do cérebro. Estas células estão, naturalmente, constituídas fundamentalmente por átomos, e as paredes destes átomos consistem em espirais, pelas quais apenas passam as correntes de energia vital. Há 7 séries destas espirais, das quais apenas 4 estão em uso, as outras 3 estão ainda por usar, praticamente, são órgãos rudimentares. À medida que descem as energias superiores, buscando um contato com os átomos, a série de espirinhas que, no decurso da evolução, lhes há de servir de canais, é forçada a entrar logo em atividade. Se isto é feito muito lenta e cuidadosamente, não redunda em prejuízo algum, mas uma demasiada pressão significa um dano para a delicada estrutura das espirinhas. Quando não estão em uso, estes diminutos e delicados tubos têm suas superfícies em contato, como se fossem tubos de suave goma elástica. Se as superfícies são separadas violentamente, pode resultar uma ruptura. Um sentimento de torpor e peso em todo o cérebro é sinal de perigo. Se se descuidar desse sinal, sobrevirá uma dor aguda, seguida, talvez, de uma inflamação persistente. No princípio se deve, pois, praticar a concentração com muita parcimônia, e jamais deve ser levada ao ponto de provocar cansaço cerebral. Para principiar, bastam uns poucos minutos de cada vez, devendo alongar-se gradualmente esse tempo à medida que se continua a prática. No entanto, por pouco que seja o tempo dedicado a esse exercício, deve ser feito com muita regularidade. Se se deixar passar um dia de prática, o átomo volta ao seu estado anterior e tem que se começar de novo o trabalho. Uma prática regular e constante, e não prolongada,
assegura os melhores resultados e evita os perigos. Em algumas escolas do chamado Hatha Yoga se recomenda aos estudantes que ajudem a concentração fixando a vista em algum ponto negro sobre uma parede branca, e mantendo fixa a vista até sobrevir o estado de transe. Ora, há duas razões para não se fazer isto. Primeiramente, tal exercício, depois de certo tempo, prejudica a vista, e os olhos perdem o seu poder de ajustamento. Segundo, ocasiona uma espécie de paralisia cerebral, que começa com o cansaço das células da retina. Nessa se chocam as ondas luminosas e o ponto desaparece da vista, porque, em consequência de uma resposta prolongada, perde a sensibilidade o lugar da retina, onde se formava o ponto visado. Esta fadiga se estende para dentro, até que por fim advém uma espécie de paralisia, e o praticante entra no estado hipnótico. Numa palavra, o estímulo excessivo de um órgão dos sentidos é, no Oriente, um meio reconhecido para produzir a hipnose, e com este fito se usa o espelho giratório, a luz elétrica, etc. Mas a paralisia cerebral não só detém todo o pensar no plano físico, como, também, torna o cérebro insensível às vibrações não físicas e, deste modo, o ego não pode impressionar, não põe em liberdade o ego, mas apenas o priva do seu instrumento. Um homem pode permanecer semanas em um estado de transe provocado por este processo, mas, quando desperta, não se encontra mais sábio do que antes. Não adquiriu conhecimento, mas simplesmente perdeu tempo. Tais métodos não dão poder espiritual, mas apenas produzem incapacidade física. Meditação. A meditação pode-se dizer que já explicamos, pois é só a sustida atitude da mente concentrada em que um objeto de devoção, em um problema que precisamos aclarar para torná-lo inteligível, ou em alguma coisa cuja vida queremos penetrar e absorver melhor, e não na sua forma. Não se pode efetuar a meditação com eficácia enquanto não se tenha dominado, pelo menos parcialmente, a concentração. A concentração não é um fim, mas um meio para chegar-se a um fim, faz com que a mente se converta em um instrumento cujo dono pode usá-lo à vontade. Quando uma mente concentrada se dirige com fixidez a um objeto, com o fim de lhe atravessar o véu e lhe chegar à vida, uni-la à vida que pertence à mente, então se efetua a meditação. Pode-se considerar a concentração como o amoldamento do órgão, e a meditação como a função desse órgão. Aguçou-se a mente, então ela é dirigida, e permanece firme com o objeto que se deseja conhecer. Quem quer que se determine a levar uma vida espiritual, tem que se dedicar diariamente algum tempo à meditação. Antes se poderia manter a vida física sem alimento do que a espiritual sem a meditação. Os que não possam dispor de meia hora por dia, durante a qual se abstenham do mundo e sua mente receba uma corrente de vida dos planos espirituais, estão incapacitados para levar uma vida espiritual. O divino só se pode revelar à mente concentrada com fixidez e abstraída do mundo. Deus se manifesta em seu universo sob formas infindas, mas dentro do coração humano se mostra com a sua vida e sua natureza. Neste silêncio, a paz, a fortaleza e a força fluem para a alma, e o homem de meditação é sempre o mais eficaz do mundo. Lord Rosebery, falando de Cromwell, o descreve como um místico prático, e declara que o místico prático é a maior força do mundo. Isto verdade. A inteligência concentrada, o prazer de se abster do tumulto, significa firmeza, domínio próprio, serenidade. O homem de meditação é o homem que não perde tempo algum, não desperdiça energia, não perde nenhuma oportunidade. Tal homem governa os acontecimentos, porque dentro dele se concentra o poder do qual os acontecimentos são a expressão externa. Ele compartilha da vida divina e, portanto, compartilha do poder divino. Capítulo 9. Modo de se fortalecer o poder do pensamento.
Podemos passar agora a dirigir nosso estudo do poder do pensamento à questão da prática, pois estéril é o estudo que não conduz à prática. É sempre verdadeira a antiga declaração: o fim da filosofia é a cessação da dor. Temos que aprender a desenvolver e depois a utilizar nosso poder do pensamento para ajudar os que nos rodeiam, os vivos e os chamados mortos, para acelerar a evolução humana, assim como também o nosso próprio progresso. Só se pode aumentar o poder do pensamento pela prática firme e persistente. Tão literal e verdadeiramente como o desenvolvimento muscular depende do exercício dos músculos que já possuímos, assim o desenvolvimento mental depende do exercício da mente que já é nossa. É uma lei da vida que o desenvolvimento seja uma resultante do exercício. A vida, nosso eu, está sempre buscando maior expressão externa, por meio da forma que a contém. À medida que é chamada para fora por meio do exercício, sua pressão sobre a forma faz esta se ampliar, nova matéria é atraída para a forma, e deste modo se faz permanentemente uma parte da expansão. Quando o músculo cresce pelo exercício, mais vida flui para ele, as células se multiplicam e o músculo se desenvolve desta maneira. Quando o corpo mental vibra, sob a ação do pensamento, acrescenta-se-lhe nova matéria da atmosfera mental, a qual é assimilada, aumentando-lhe, assim, o tamanho e complexidade da estrutura. Um corpo mental constantemente exercitado cresce, seja bons ou maus os pensamentos em que se exercite. A quantidade de pensamento determina o desenvolvimento do corpo mental, e a espécie de pensamento determina a espécie de matéria que se emprega nesse desenvolvimento. Bem, as células da matéria cinzenta do cérebro físico se multiplicam à proporção que se exercita o cérebro pensando. Exames post-mortem têm demonstrado que o cérebro do pensador não só é maior e mais pesado que o cérebro do rústico, mas também possui número muito maior de circunvoluções. Estas proporcionam uma maior superfície à matéria cinzenta, a qual é o instrumento físico imediato do pensamento. Deste modo se desenvolvem o corpo mental e o cérebro físico por meio do exercício. Quem os quiser melhorar e aumentar, tem que recorrer ao pensar regular diário, com o propósito deliberado de melhorar suas capacidades mentais. É necessário acrescentar que os poderes inerentes ao conhecedor se desenvolvem também mais rapidamente com este exercício, e atuam sobre os veículos com força crescente. A fim de poder surtir todo o seu efeito, esta prática deve ser metódica. Que o estudioso escolha um livro valioso sobre algum assunto que lhe seja atraente, um livro escrito por um autor competente, que contenha pensamentos novos e construtivos. Deve-se ler atentamente uma sentença ou umas poucas palavras, e depois pensar com intensidade e fixidez no seu conteúdo. É uma boa regra pensar 2 vezes enquanto se lê, pois o objetivo da leitura não é simplesmente adquirir novas ideias, mas fortalecer as faculdades pensantes. Se for possível, deverá dedicar-se meia hora a esta prática, mas o principiante pode começar com 1/4 de hora, porque de início poderá achar algo fatigante a fixidez de atenção. Toda pessoa que inicia esta prática e a continue com regularidade durante alguns meses, ao fim desse tempo estará consciente de um desenvolvimento bem evidente de sua força mental, e verá que pode tratar os problemas comuns da vida de modo mais efetivo que antes. A natureza é uma senhora muito justa em seus pagamentos, e dá a cada qual o exato salário ganho, porém sem um centavo a mais do que tenha merecido. Os que quiserem gozar o salário da faculdade aumentada terão que ganhá-lo pensando muito. A obra é dupla, como já se disse. De um lado os poderes da consciência se exteriorizam, de outro, desenvolvem-se paralelamente as formas por meio das quais aquela se expressa. Muita gente reconhece o valor do pensar definido, mas esquece-se de que a fonte de tudo é o eu imortal inato, e que o indivíduo nada mais faz do que exteriorizar o que já possui. Dentro dele já reside todo o poder, e só lhe resta utilizá-lo.
Pois o divino é a raiz da vida em cada um. Esse aspecto do eu que é conhecimento existe em cada ser humano e está sempre buscando ocasião para expressar-se totalmente. Em cada ser está o poder, incriado, eterno. A forma se amolda e muda, mas a vida o eu do homem, ilimitado em seus poderes. Esse pode que em todos reside é o mesmo poder que formou o universo. É divino, não humano, é uma parte da vida do Logos inseparável dele. Se compreendesse bem isto, e se o estudante tivesse presente que não é falta de poder, mas inadequação do instrumento, o que constitui a dificuldade, trabalharia muitas vezes com mais ânimo e esperança e, portanto, com mais eficácia. Deve chegar a sentir que a sua natureza essencial é conhecimento e que dele depende encontrar esta natureza essencial, sua expressão nesta encarnação. Essa expressão está certamente limitada pelos pensamentos do passado, mas pode ser aumentada agora e tornada mais eficaz pelo mesmo poder que naquele passado modelou o presente. As formas são plásticas e se prestam a ser modeladas de novo, embora lentamente, por meio das vibrações da vida. Sobretudo, o estudante deve ter presente que para um desenvolvimento firme é essencial a regularidade da prática. Quando se omite um dia de prática, são necessários 3 ou 4 para recuperar o perdido naquele, e isto sucede, pelo menos, nas primeiras etapas do desenvolvimento. Uma vez adquirido o hábito de pensar com fixidez, então a regularidade da prática é menos importante. Mas enquanto não se houver estabelecido este hábito de um modo definitivo, a regularidade é de capital importância. Senão o antigo costume do pensar vago voltará a firmar-se, e a matéria do corpo mental tornará a assumir suas antigas formas, as quais se tem de desfazer de novo quando se recomeça a prática interrompida. É preferível 5 minutos de trabalho feito com regularidade, do que meia hora uns dias e nada em outros. Preocupação, seu significado e extirpação. Tem-se dito com razão que a gente envelhece mais na preocupação do que no trabalho. O trabalho, a menos que seja excessivo, não prejudica o aparato do pensamento, mas, ao contrário, o fortalece. Entretanto, o processo mental conhecido como preocupação o prejudica de modo definido, e após certo tempo produz um esgotamento nervoso e uma irritabilidade que tornam impossível um firme trabalho mental. Que é preocupação? É o processo de se repetir a mesma série de pensamentos uma e outra vez, com pequenas variantes, sem se chegar a nenhum resultado, e nem sequer pensar sem obter um resultado. É a contínua reprodução de formas de pensamento, iniciadas pelo corpo mental e o cérebro, não pela consciência, e a esta imposta por aqueles. Assim como nossos músculos excessivamente fatigados não podem permanecer em repouso, porém se movem sem sossego, mesmo contra nossa vontade, assim o corpo mental e o cérebro fatigados repetem uma e outra vez as mesmas vibrações que os causaram. E em vão trata o pensador de fazê-los calar para conseguir repouso. O automatismo se apresenta de outra forma, a tendência para mover-se na mesma direção já empreendida. O pensador se deteve em um assunto penoso e tem procurado chegar a uma conclusão definida e útil. Fracassou nisso e cessou de pensar, mas não ficou satisfeito, desejoso de encontrar uma solução e dominado pelo temor. Permanece num estado de ansiedade e desassossego, causando um fluxo irregulável de energia. O corpo mental e o cérebro, sob o impulso desta energia e do desejo, se bem que não dirigidos pelo pensador, continuam se movendo e lançando as imagens antes formadas e repelidas. Estas são, por assim dizer, impostas à sua atenção, e a série volta uma e outra vez. À medida que aumenta o cansaço, apresenta-se a irritabilidade e reagem de novo às cansadas formas, e assim a ação e reação continuam num círculo vicioso. Na preocupação, o pensador é o escravo de seus corpos servidores, e sofre sob sua tirania. Pois bem,
Este automatismo do corpo mental e do cérebro, essa tendência a repetir as vibrações já produzidas, se podem utilizar para corrigir inútil repetição de pensamentos perturbadores. Quando uma corrente de pensamento fez um canal, ou seja, uma forma de pensamento, novas correntes de pensamento tendem a fluir pelo mesmo curso, sendo esta a linha de menor resistência. Um pensamento que causa dor volta assim prontamente, atraído pela fascinação do temor, da mesma maneira que um pensamento que causa prazer volta atraído pela fascinação do amor. O objeto do temor, o quadro do que sucederá quando o que se prevê chega a realizar-se, forma assim um conduto mental, um molde para o pensamento e igualmente para o cérebro. A tendência do corpo mental e do cérebro, não sujeitos por nenhum trabalho obrigatório, é repetir a forma e deixar fluir a energia disponível pelo canal já construído. Talvez o melhor meio de se desfazer de um conduto de preocupação seja abrir outro de caráter completamente oposto. Semelhante conduto é construído, como já vimos, por um pensamento definido, persistente e regular. Assim, pois, que o atormentado pela preocupação dedique 3 ou 4 minutos cada manhã, ao levantar-se, a algum pensamento nobre e alentador. O eu é paz, esse eu é meu eu. O eu é força, esse eu é meu eu. Que pense como em sua natureza mais íntima é uno com o Pai Supremo, que dentro de tal natureza ele é imortal, imutável, sem temor, livre, sereno, forte, como está revestido de vestimentas perecíveis que sentem o aguilhão da dor, o roer da ansiedade, e como erroneamente os considera como sendo ele mesmo. Meditando desta maneira, a paz o envolverá, e ele sentirá que é a sua atmosfera natural. Fazendo-se isto diariamente, o pensamento abrirá seu próprio conduto no corpo mental e no cérebro, e antes de muito tempo, cada vez que a mente se ache desocupada, o pensamento de que eu é paz e força se apresentará espontaneamente envolvendo a mente em suas asas, mesmo em meio do tumulto do mundo. A energia mental fluirá naturalmente por este canal, e a preocupação passará a ser uma coisa do passado. Outro meio é educar a mente a repousar na boa lei, e estabelecer o hábito do contentamento. Aqui o homem repousa no pensamento de que todas as circunstâncias se originam da lei e de que nada acontece por casualidade. A lei só nos traz o que pode atingir-nos, qualquer que seja a mão com que externamente nos alcance. Nada nos pode tocar que não nos corresponda, nada que não haja sido causado por nossa própria vontade e atos. Ninguém nos pode prejudicar senão como instrumento da lei, cobrando-nos uma dívida que devíamos. Quando nos molestar uma dor ou um desgosto, faremos bem em enfrentá-los com tranquilidade, em aceitá-los, em conformarmos-nos com eles. A maioria das aguilhoadas perde sua força quando nos conformamos com a lei, quaisquer que possam ser. Podemos fazer isso mais facilmente se nos recordamos que a lei sempre age para libertar-nos, para saldarmos a dívida que nos retém prisioneiros, e mesmo quando nos acarreta dor, o sofrimento é tão só o caminho da felicidade. Todo sofrimento, seja qual for, age para a nossa felicidade final, e sua função é apenas romper os laços que nos mantêm atados à girante roda dos nascimentos e mortes. Quando estes pensamentos se tiverem tornado habituais, a mente cessará de atormentar-nos com sua preocupação, porque as garras da preocupação não podem penetrar na forte couraça da paz. Pensar e parar de pensar. Muita força se pode obter, aprendendo tanto a pensar como a deixar de pensar à vontade. Enquanto estivermos pensando, deveremos lançar toda a nossa mente dentro do pensamento, e pensar o melhor que pudermos. Mas quando houver cessado o trabalho de pensar, a cessação deverá ser completa, sem permitir que a mente vague inutilmente, tocando no trabalho e abandonando-o, como um bote a chocar-se numa rocha e a recuar. Não se mantém em funcionamento uma máquina sem produzir trabalho algum, gastando-a inutilmente. Mas a inapreciável máquina do pensamento se permite dar voltas e mais voltas sem objetivo,
cansando-a sem resultado útil. É uma aquisição de máximo valor aprender a cessar de pensar, a deixar repousar a mente. Assim como os fatigados membros recuperam energias gozando um repouso, assim também a mente cansada encontra alívio com repouso completo. O pensar constante significa constante vibração, e a vibração constante representa gasto contínuo. Este gasto inútil de energia produz o esgotamento e a decadência prematuras. O homem pode conservar o corpo mental e o cérebro mais tempo, aprendendo a deixar de pensar, quando o pensamento não se dirige a algum resultado útil. É verdade que deixar de pensar não é de modo algum coisa fácil. É, quiçá, mais difícil do que pensar. Deve-se praticar por períodos muito breves, até se adquirir o hábito, porque no começo implica um desgaste de força a manter a mente quieta. Que o estudioso, depois de haver pensado firmemente, abandone o pensamento, e assim que qualquer pensamento lhe apareça na mente, afaste sua atenção do mesmo. Que persistentemente recuse todo pensamento intruso, se necessário, que imagine um vazio como um passo para o repouso, e trate de ter sua consciência da quietude e escuridão. A prática neste sentido se tornará cada vez mais inteligível se persistir nela, e uma sensação de quietude e paz estimulará a continuação. Tampouco se deve esquecer que a cessação do pensamento, ocupado em atividades externas, é uma preliminar necessária para trabalhar em planos superiores. Quando o cérebro aprendeu a ficar em repouso, quando já não reproduz sem descanso as truncadas imagens de atividades passadas, então se apresenta a possibilidade de retirar a consciência de suas vestimentas físicas e de se entregar à sua atividade livre, em seu próprio mundo. Os que esperam dar tal passo adiante na vida atual têm que aprender a cessar de pensar, porque é só quando as modificações do princípio pensante são refreadas no plano inferior, que se pode obter a liberdade no superior. Outra maneira de dar repouso ao corpo mental e ao cérebro, aliás muito mais fácil do que a cessação de pensar, é mudando o pensamento. Um homem que pense forte e persistentemente num sentido, deve ter outra segunda linha de pensamento, a mais diferente possível da primeira, a qual possa dedicar sua mente para proporcionar-lhe descanso. A extraordinária frescura e juventude do pensamento que caracterizava William Ewart Gladstone, primeiro-ministro inglês que viveu no século XIX, em sua velhice era, em grande parte, resultado das atividades intelectuais subsidiárias de sua vida. Seu pensamento mais forte e persistente era dedicado à política, mas seus estudos de teologia e grego lhe absorviam muitas horas desocupadas. Certamente que era um teólogo mediano, e o que sabia de grego não sou competente para avaliar, mas conquanto o mundo não se ache mais rico com suas sentenças teológicas, seu cérebro se mantinha fresco e receptivo por meio destes estudos. De outro lado, Charles Darwin se lamentava em sua velhice de, por falta de uso, haver deixado atrofiarem-se as faculdades que podiam ter sido aplicadas a assuntos estranhos ao seu trabalho especial. Para ele, a literatura e a arte não tinham atração alguma, e sentia vivamente as limitações que ele próprio havia se imposto, por sua completa absorção numa só linha de estudos. O homem necessita de mudança de exercício no pensamento, tanto como no corpo, se não pode sofrer cãibra mental, tal qual a alguns sucede sofrerem cãibra ao escrever. Talvez seja especialmente importante aos homens entregues a assuntos mundanos absorventes escolherem um assunto que lhes ocupe as faculdades mentais, que não encontram desenvolvimento na atividade dos negócios. Esse assunto pode relacionar-se com as artes, ciências ou literatura, onde se encontrará recreio e cultura. Os jovens, sobretudo, deveriam adotar algum método semelhante antes que seus juvenis e ativos cérebros cheguem ao cansaço e ao desalento, e na velhice encontrarão, em si mesmos, recursos que lhes alegrarão os decadentes dias.
A forma conservará sua elasticidade por muito mais tempo quando se lhe proporcione descanso variando de ocupação. O segredo da paz de espírito. Muito do que já temos estudado nos diz algo do modo de se assegurar a paz da mente, mas sua necessidade é fundamental para o claro reconhecimento e compreensão de nosso lugar no universo. Somos parte de uma grande vida que não conhece fracasso algum, nenhuma perda de esforço ou de força, que, ordenando todas as coisas potente e harmoniosamente, conduz os mundos em marcha para a meta. A noção de que nossa vida é uma unidade separada, independente, combatendo por si mesma contra inumeráveis unidades separadas e independentes, é uma ilusão das mais perturbadoras. Enquanto considerarmos de tal modo o mundo e a vida, a paz se acha retirada de nós, como um píncaro inacessível. Quando sentirmos e soubermos que todos os eus são um, então a paz da mente será nossa, sem nenhum temor de a perdermos. Todas as nossas infelicidades provêm de nos crermos unidades separadas, e de girarmos depois em torno de nossos próprios eixos mentais, pensando tão só em nossos interesses separados, em nosso separado objetivo, em nossas alegrias e penas separadas. Alguns o fazem a respeito das coisas inferiores da vida, e são os menos satisfeitos de todos, sempre arrebatando sem cessar o depósito geral de bens e amontoando tesouros inúteis. Outros buscam sempre seu próprio progresso separado na vida superior, gente boa e fervorosa, mas sempre descontente e ansiosa. Está sempre se contemplando e analisando, adianto-me. Sei mais do que sabia no ano passado. E, assim por diante, ansiando contínuas seguranças de progresso e concentrando seus pensamentos em seus próprios ganhos internos. A paz não se encontra nos constantes esforços para satisfazer algo separado, ainda quando a satisfação seja de espécie superior. Encontra-se renunciando ao eu separado, apoiando-se no eu que é uno, o eu que se manifesta em todas as etapas da evolução, em nosso estado como em qualquer outro, e em todos está contente. É de grande valor o desejo de progresso espiritual, enquanto os desejos inferiores envolverem e encadearem o aspirante. Obtém-se força para libertar-se destes pelo desejo apaixonado do desenvolvimento espiritual, mas isso não dá nem pode dar a felicidade, que só se encontra quando se elige o eu separado e se reconhece o grande eu como aquilo para cujo serviço vivemos no mundo. Até na vida comum as pessoas não egoístas são as mais felizes, são aquelas que trabalham em tornar os outros felizes e se esquecem de si mesmos. Somos eu e, portanto, as alegrias e pesares dos outros são tão nossos como seus, e na proporção em que sentirmos isto e aprendermos a viver, de sorte que o mundo todo participe da vida que flui por nós, em nossas mentes aprenderão o segredo da paz. Obtenha a paz aquele em que todos os desejos fluem como os rios no oceano, que está cheio de água e permanece inalterável. Quanto mais desejarmos, tanto mais a sede de felicidade, que é infelicidade, aumentará. O segredo da paz é o conhecimento do eu, e o pensamento e seu sou eu ajudará a obtenção da paz mental, que nada pode perturbar. Capítulo 10. Como ajudar os outros? Por meio do pensamento. O mais valioso de tudo que consegue quem trabalha com o poder do pensamento é a sua faculdade maior para ajudar os demais, os débeis que não aprenderam a utilizar os seus próprios poderes. Com sua própria mente e coração em paz, pode ajudar seus semelhantes. Uma simples espécie de pensamento pode auxiliar em sua esfera, mas o estudante desejará fazer mais do que dar uma colher ao faminto. Consideremos primeiro o caso de um homem que se ache dominado por um mau costume, tal como o da bebida, e que o estudante deseja ajudar. Em primeiro lugar se certificará, se for possível, a que horas é provável achar-se desocupada a mente do paciente, como, por exemplo, a hora em que costuma deitar-se. Se o paciente dormir, tanto melhor. Em tal momento, e com tal objetivo,
Deve o estudante retirar-se para um lugar afastado e representar a imagem mental do paciente, da maneira mais vívida possível, como se achasse sentado diante dele, e claramente, com todos os detalhes, como se estivesse vendo o próprio paciente. Esta clareza da pintura não é essencial, embora torne muito mais eficaz o processo. Depois deve fixar a atenção nesta imagem e dirigir-lhe, concentrando-se o mais possível, um a um e com toda a lentidão, os pensamentos que deseja imprimir na mente do paciente. Deve apresentá-los como imagens mentais claras, exatamente como se lhe estivesse dirigindo uma série de argumentos com a palavra. No caso que escolhemos, pode-se lhe tornar patentes vívidas descrições das enfermidades e desgraças que acarreta o costume da bebida, o esgotamento nervoso e o inevitável triste fim. Se o paciente dorme, será atraído para a pessoa que estiver pensando deste modo nele e animará a imagem que tenha sido formada dele. O êxito depende da concentração e firmeza do pensamento dirigido ao paciente, e seu efeito será proporcional ao desenvolvimento do poder do pensamento. Em semelhante caso se deve ter o cuidado de não tratar de dominar, de nenhum modo, a vontade do paciente. O esforço deve ser completamente dirigido a apresentar à sua mente as ideias que, influindo sobre a inteligência e sentimentos, possam ser estimuladas a formar um juízo correto e a fazer um esforço para pô-lo em prática. Se se tentasse e conseguisse impor-lhe determinada linha de conduta, muito pouco se teria então ganho. A tendência mental para os vícios não será mudada opondo-se-lhe um obstáculo em satisfazê-los de certa maneira, detida numa direção, buscará outra, e um novo vício substituirá o antigo. Um homem a quem se obrigasse, à força, à temperança, pela subjugação de sua vontade, se acharia tão curado de seu vício como se tivesse sido encarcerado. Além disso, nenhum homem deve tratar de impor sua vontade a outro, nem mesmo para fazer-lhe o bem. Com semelhante coerção não se ajuda o desenvolvimento. A inteligência deve ser convencida, os sentimentos despertados e purificados. De outro modo nada se conseguirá de positivo. Se o estudante deseja prestar outra espécie de auxílio com seu pensamento, deve proceder do mesmo modo, formando a imagem de seu amigo e apresentando-lhe as ideias que deseja comunicar-lhe. Um forte desejo para o seu bem, que se lhe envia como um agente geral protetor, permanecerá ao seu lado por algum tempo, como uma forma de pensamento proporcional à força do mesmo e da vontade, e lhe servirá de escudo contra o mal, atuando como uma barreira contra os pensamentos hostis, e até defendendo-o de perigos físicos. Um pensamento de paz e consolo, enviado do mesmo modo, consolará e tranquilizará a mente, rodeando-a de uma atmosfera de calma. A ajuda que a miúde se presta a outro por meio da oração é, em grande parte, da natureza acima descrita. O frequente êxito da oração é devido à maior concentração e intensidade que nela põe o piedoso crente. Uma concentração e intensidade semelhantes acarretarão também resultados similares sem o emprego da oração. Há outro modo de algumas vezes a oração ser eficaz, chamar a atenção de alguma inteligência super-humana, ou humana desenvolvida, para a pessoa por quem se roga. Então lhe pode vir uma ajuda direta, enviada por um poder que sobrepuja o de quem ora. Talvez seja conveniente apresentar aqui a observação de que o teósofo não bem instruído não se deve alarmar nem abster de prestar o auxílio de pensamento de que seja capaz, por temor de intervir no karma. Que deixe o karma cuidar de si mesmo, e não tema intervir nele, nem mais nem menos do que se tratasse da lei da gravitação. Se lhe é possível ajudar seu amigo, que o faça sem temor, confiando em que, se encontra tal possibilidade, é porque a ajuda estava no karma de seu amigo, e que ele próprio nada mais é do que o feliz agente da lei. Nota: karma, termo sânscrito, a lei de reparação, de justiça retributiva, segundo a qual toda ação, como causa,
se relaciona direta, embora nem sempre imediatamente, com seus efeitos. É a lei final de toda a vida, e compreende todas as demais leis do universo. O que é a teosofia, por W.R. Ode, Pag. 65. A lei karma opera em todos os atos e em todos os pontos do espaço visível e invisível. Seus dois movimentos de emanação e de absorção, de ação e de reação,